Olá, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Gostaríamos hoje de trabalhar o assunto contrato administrativo, né? Na sequência dos módulos, já vimos aí as modalidades de licitação, pregão presencial, pregão eletrônico, se você está fazendo na sequência. Se não, esse é o módulo de contrato administrativo. Às vezes o aluno quer trabalhar apenas aquele tópico, né? Lembrando mais uma vez que depois, aproximadamente aí no início de 2014, nós estaremos lançando também o curso de exercício. Só lembrando você, além do nosso livro de licitações e contratos, que nós temos, nós também lançaremos o curso de exercício de contrato administrativo, assim como exercícios de cada um dos módulos que eu ofereço aqui no site. Tudo dividido por assunto e com aquele preço justo. Tranquilo? Vamos então hoje trabalhar o contrato administrativo. Essa matéria que geralmente é deixada meio do lado pelo estudante de concurso. Alguns estudantes até me falam, professor, é uma matéria difícil. Eu falo, não, tem menos conteúdo, inclusive, que a própria licitação. Só que como licitação é mais cobrada, as pessoas estudam mais licitação e deixam o contrato de lado. Mas o contrato tem sido bastante cobrado. A estatística média, pelo que a gente verifica anualmente, é que se 10 questões de licitações caem numa prova, 3, 2, às vezes 4, podem ser de contrato administrativo. Então temos que estar alertas aí. Ok? Então, para a gente começar a falar em contratos, nós vamos fazer uma breve introdução. Como é comum em todos os meus módulos, eu faço uma introdução para o aluno não cair de paraquedas, sabe, não chegar meio perdido, o que é contrato, etc. Então nós vamos aqui para o nosso slide e vamos começar a falar sobre isso. Então olha só. Primeiramente, o que é um contrato? Gente, olha só, contrato é um acordo, é um ajuste de vontades independentes. O contrato ele tem alguns requisitos, tá bom? Quando você vai celebrar um contrato com alguém, por exemplo, fazer um cursinho, um contrato que você fez comigo para poder contratar o curso, ou você fez por um site de um dos nossos parceiros, nossos amigos aí que estão vendendo nosso curso também em seus sites, esse contrato é um contrato privado. E esse contrato exige, tem aí alguns requisitos, como por exemplo, o contrato exige que as partes sejam capazes, né? No Brasil hoje, capacidade significa ter no mínimo 18 anos e estar no pleno gozo de suas faculdades mentais. Também no contrato temos que falar de um objeto lícito, óbvio. Não se pode hoje no Brasil vender maconha nem que seja como remédio fitoterápico, coisa que já acontece em alguns países. Nos Estados Unidos, por exemplo, em alguns estados nós temos ali a maconha sendo vendido como medicamento para quem tem glaucoma, para quem vai utilizar como potencializador de outras drogas, como morfina, etc. Né? Então lá é legalizado, aqui não é, aqui sempre será ilícito. Isso está nas mãos da Anvisa e do Congresso Nacional. Tranquilo? Próximo ponto sobre o contrato, então, é que o objeto, além de ter partes capazes, ser lícito, também tem que ser um objeto possível. Se você já andou no centro de uma grande cidade, talvez você já tenha pego aqueles papeizinhos. Dona Magda, recém-chegada da Bahia, Dona Antônia traz o seu amor de volta em 2 dias. Você já deve ter visto isso. Isso é possível realmente acontecer? Vocês acham que uma pessoa poderia realmente trazer uma outra pessoa para cumprir os seus desejos, seus fetiches amorosos? É muito provável que não. Então, por essa razão, a gente fala que esse é um objeto impossível. É a mesma coisa que você vender a paz ou vender a segurança para alguém. Você pode até vender equipamentos de segurança. Você pode fazer, por exemplo, um convênio de finalidades médicas, para consulta, etc. Mas o convênio de saúde, por si só, é um objeto meio difícil de ser entregue, porque saúde não se compra, né? Então, nós temos aí no contrato esse ajuste, esse acordo de vontade entre as partes, que deve ter objeto lícito, possível, partes capazes. Tranquilo? E tem um outro tópico, né? Lembrando o direito civil, ele deve ser quantificável. Toda vez que você faz um contrato, você tem que pormenorizar
a natureza do bem e quantificá-lo. No nosso caso, que é um curso, você está contratando então módulos em minutos, em horas. Cursinho para concurso, horas-aulas, como costumam ser falados nos cursinhos. Então isso é um contrato. Voltando para o slide para a gente trabalhar o tópico 2. Qual a diferença entre um contrato e um ato administrativo? Então olha só, se o contrato envolve duas pessoas, duas vontades independentes, que juntam-se através de um termo por escrito, um que é uma coisa, outro que é outra, vontade divergente. Estão com a mesma finalidade, eles querem fazer um negócio. Mas um quer uma coisa, outro quer outra. Eu quero vender a aula, você quer comprar a aula. Eu quero fazer você passar e você quer passar. Vontades diferentes. Quando nós falamos isso, falamos em contrato. O contrato, então, sempre envolve duas vontades. Quando envolve duas vontades, duas manifestações humanas, falamos em ato jurídico bilateral. Ato é qualquer manifestação de vontade humana. Se eu falo que o ato é jurídico, é porque esse ato importa pelo estudo do direito. O direito se preocupa em estudá-lo, em categorizá-lo. E esse ato jurídico bilateral significa que essa manifestação é conjunta. Eu tenho dois indivíduos que se acertam através desse instrumento. Já o ato administrativo é uma manifestação de vontade também, só que é uma manifestação de vontade unilateral. Poder público colocando uma palavra pare, uma placa pare na esquina de uma grande avenida, diminuindo a velocidade de 60, 40 km por hora nesse trecho, aplicando uma multa para aquele que não obedece às regras e às leis de trânsito. Então estamos falando, em resumo, que o contrato é um ato jurídico bilateral e o ato administrativo é um ato jurídico unilateral. Tudo bem? Então, essa é a diferença do contrato para o ato. Bilateral, contrato, unilateral, o ato. Voltando ainda para o slide, tópico 3. Qual é a principal diferença entre um contrato e um convênio? Bom, quando nós falamos então em contrato, estamos falando de vontades independentes e divergentes, né? Eu até não concordo muito, porque eu sou administrativista, eu não concordo com os civilistas que falam que casamento é um contrato. No direito administrativo, a gente amplia um pouco esse horizonte. E eu costumo dizer que o casamento que é contrato é aquele casamento onde existem vontades divergentes. O marido quer uma coisa, a mulher quer outra. Não é isso? Eu me lembro daquele jogador de futebol, o Dentinho, que foi para a Rússia, se não me engano, casou com uma mulher muito bonita, se não me engano, uma mulher samambaia e tal. E aí a gente percebe o amor puro e genuíno daquela dupla, não é isso? Mas às vezes você não vê isso em todo lugar. Às vezes você vê mulheres interesseiras, que é o dinheiro, o cara está fazendo uma carreira. Não estou dizendo que é o caso deles, ali parece realmente um amor bonito, singelo, mas em algumas situações pode acontecer da mulher querer uma coisa e o homem outra. Às vezes é o homem que quer o dinheiro e a mulher tem estabilidade. Aí o cara fala assim, não, me ajuda, paga minhas contas enquanto eu estou estudando para concurso e aí depois a gente vai ser feliz para sempre. Então eu estou falando em contrato vontade divergente. Mas o casamento deve ser um convênio, porque as vontades são convergentes. Os dois querem a mesma coisa. Convênio, então, é um ato jurídico multilateral, porque todos os envolvidos querem participar da execução de algo, como, por exemplo, um projeto que uma vez eu pude presenciar de pessoas jovens, né, lá no Guará, que faziam a alfabetização de idosos que moravam naquela região do Guará 1. Quem não conhece, no Distrito Federal, uma região administrativa bem perto do plano piloto, é o Guará, onde eu moro. E naquela região ali, você tem esse projeto, eu achava fantástico. Os jovens, eles se dedicavam, os empresários davam lanche, davam lápis, caneta e a escola fornecia a sala. Então você tem o órgão público, escola, fornecendo espaço, a iniciativa privada utilizando do seu poder, né, do dinheiro para poder estar lá, o lanchinho para os idosos e tal, e os jovens adolescentes, né, adolescentes mesmo, não eram jovens de 30, jovens de 16, de 15, ajudando ali o tiozinho, a tiazinha de 60 a poder se alfabetizar.
Vocês estão entendendo? Então, por essa razão, a gente vê ali a vontade convergente. Contrato, vontade divergente. Convênio, vontade convergente. Contrato, divergente. Convênio, convergente. Isso eu digo e gosto de enfatizar porque é a mais importante. Existem outras, mas aí vamos deixar para a aula de convênios. Voltando para o slide para a gente continuar a sequência. Tópico 2. Interpretação da matéria. Gente, esse artigo 54, ele é um artigo extremamente condensado. Nele nós temos muito conhecimento. E o que eu quero que vocês entendam? Olha só. O artigo 54, ele inaugura, dentro da 8666, a parte que trata de contratos públicos. O que eu quero que vocês entendam é que a teoria geral dos contratos, que está lá no direito civil, né, direito privado, a teoria geral dos contratos, ela foi criada há muito tempo. A teoria geral dos contratos data da época, alguns dizem, dos egípcios, dos hebreus, onde ali, quem já leu a Bíblia, não aquele indivíduo que só lê Salmos e Provérbios, né? Aquele indivíduo que estuda a Bíblia, ele vai perceber que em Números, que em Levítico, já existem regras de contratação. E ainda existem vários escritos, códigos de Hammurabi, etc., que falam sobre regras de troca, regras de permuta, regras de problemas na plantação, de entrega de mercadoria. Vocês estão entendendo? Então, a gente fala que essas regras de direito privado contratual são coisas muito antigas, coisas que já havia há muito tempo e por isso elas vão se aperfeiçoando. Eu posso falar sem sombra de dúvida que o nosso direito civil, ele é pelo menos 60% dele, quase ipsis literis, o que está no Código Civil Romano, da época de Jesus Cristo. Então, por essa razão, nós temos uma teoria geral dos contratos com no mínimo 3.000 anos. Aí você para pensar o seguinte, se eu tenho uma norma que foi aperfeiçoada durante todo esse tempo, óbvio, ela já passou por várias teorias e conseguiu subsistir e foi aperfeiçoada. Em 1990, quando o Brasil começa a entrar no trilho do desenvolvimento administrativo, porque o direito administrativo ele praticamente veste uma nova roupagem na década de 90, né? Houve várias reformas e uma delas foi o nascimento da Lei Geral de Licitações e Contratos em 1993. Então, quando nós utilizamos essa emblemática postura do Código Civil, é para a gente lembrar que eles não tinham tempo de criar uma teoria geral dos contratos. Não havia tempo de você criar uma teoria geral de contratos públicos, como tem o direito privado. Lembre-se, há pouco tempo, na aula aqui agora, falei quase 3.000 anos, talvez mais. E aí você para pensar comigo, como que eles teriam ali 3, 4 anos para montar uma teoria de contratos públicos? Não tem jeito. Para poder explicar, então, o que são aqueles artigos na 8666, então vamos deixar claro. O artigo ali, a partir do 54 até o 80, alguma coisa na 8666, trata de contratos. Só que ali não é a teoria geral dos contratos, ali são os pontos principais. E o artigo 54 explica como nós vamos interpretar esse conhecimento. Então vamos dar uma lida no artigo 54 agora, bem devagarzinho, e vamos entendê-lo. Olha só. Os contratos administrativos de que trata esta lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições do direito privado. De novo, os contratos administrativos de que trata esta lei, a 8666, regula-se pelas suas cláusulas, claro, como qualquer contrato. E também pelos preceitos de direito público. Quais preceitos, Franklin? Supremacia, indisponibilidade, legalidade, finalidade. Aplicando-se-lhes, então ele está falando assim, olha, o contrato vai ser regido pela 8666 e pelos princípios de direito público. Se esses dois não resolverem um problema, nós podemos aplicar de forma o quê? O que está em vermelho aí? De forma supletiva, ou seja, supletivamente, o quê? Os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. Então, olha que interessante. Olhando para mim aqui.
Nós temos no artigo 54 a seguinte regra: contrato administrativo é regido pela Lei 8666. Mas se a Lei 8666 não resolver o problema, posso aplicar de forma supletiva, complementar, subsidiária, o direito privado, utilizando primeiro os princípios da TGC, da Teoria Geral dos Contratos, que está lá no direito civil, e também, né, no finalzinho, parece que ele dá até uma apelada, ele fala disposições do direito privado. Então, em regra, eu interpreto o contrato administrativo por normas de direito público, mas posso utilizar também normas de direito privado. Agora, imaginem cair numa prova antes desse comentário que a gente acabou de trabalhar aqui. A seguinte pergunta: contrato administrativo pode ser regido pelo direito privado? Aí você fala, claro que não, imagine, está pensando que está querendo me enganar? Mas pode sim. Porque o contrato administrativo, em regra, é regido pelo direito público, mas ele pode, supletivamente, ser regido pelo direito privado. Perceberam a inteligência do artigo 54? Ele está dizendo, olha, essas são os principais pilares do contrato administrativo. Tudo que passar disso eu vou ter que utilizar o privado, porque eu não tenho tempo de montar essa teoria. Tranquilo, gente? Então, continuando no slide, olha só. Vamos falar agora dos contratos que o poder público celebra. Então, olha só. Se eu te perguntar agora, antes de adentrar no slide, eu posso perguntar o seguinte: amigo estudante, minha amiga estudante, meu amigo estudante, contrato administrativo é o único contrato celebrado pelo poder público? Dá uma vontade de responder que não, não é verdade? Agora, olha a outra pergunta. A administração pública pode celebrar contrato privado? Vocês estão entendendo como a forma como a pergunta é feita, ela incita você a ter uma determinada resposta? O conhecimento que você tem na sua cabeça é muito simples e você não pode duvidar desse conhecimento. Contratos celebrados pela administração podem ser públicos ou privados. A regra é que sejam públicos, mas a administração, em alguns momentos, sai do seu patamar de supremacia para ficar no mesmo patamar que o particular. Então, a administração pode sim celebrar contratos privados. E aí, a questão de prova pode falar em contrato privado, pode utilizar o termo contrato civil ou contrato atípico, porque não é normal, não é a regra que o poder público celebre um contrato civil. Mas, por exemplo, a administração está consumindo serviço público. O órgão público está pagando ali a conta de energia elétrica, a conta de água. Enquanto ela estiver consumindo de uma concessionária ou de uma outorgada, né, de uma empresa pública, de uma sociedade de economia mista ou de um particular que tem contrato de concessão, de uma forma ou de outra, é um contrato privado. A administração pública vai comprar ou vender um bem imóvel, contrato privado. Estamos entendidos? Então, é atípico e não é a regra, mas o poder público pode sim celebrar contratos privados. Mas qual é a regra? O que normalmente, naturalmente, a administração vai celebrar? São os contratos o quê? Administrativos. Em regra, o poder público vai utilizar de sua supremacia e, com essa supremacia, adquirir vantagem na contratação. Porque o que nós estamos preocupados no contrato público, também chamado de administrativo ou contrato típico, é proteger o interesse público, é proteger o patrimônio público. O objetivo desse contrato é fazer com que a administração tenha na sua atividade administrativa continuidade, que não pare. Tanto é que a gente vai aprender que o indivíduo, a administração, pode até atrasar 90 dias e você não pode falar nada. Você só pode questionar alguma coisa a partir do 91º dia. Estamos entendidos? Bom, então, voltando para o slide. Contrato que a administração celebra. Contratos privados, civis ou atípicos. E embaixo, contratos públicos, administrativos ou típicos. Então, é sobre esses que é o tema do módulo de hoje, né? Vamos, então, falar das principais características desses contratos chamados de públicos, administrativos ou típicos, que é o que trata a 8666. Então, voltando para o slide, principais características. Letra A.
O contrato administrativo ele é intuito persona. O que significa isso? Celebrado em razão de uma pessoa. De qual pessoa estamos falando? Bom, nós temos duas origens aí. Ou o indivíduo venceu a licitação e foi adjudicado, ou a licitação foi inexigida, dispensada, e ele vai celebrar o contrato. Se a licitação foi inexigida, dispensada, então eu preciso do termo de dispensa, do termo de inexigibilidade, a justificativa por que você está chamando ele. Agora, se houve a competição, então aí eu tenho que ter o adjudicado. Eu não posso celebrar o contrato com um indivíduo que não foi adjudicado. Ah, mas você disse no módulo anterior que o indivíduo que é adjudicado não tem direito líquido e certo à celebração do futuro contrato. Correto, amigo. Não tem direito líquido e certo. Mas se o poder público quiser contratar, está obrigado a fazê-lo com quem foi adjudicado. Então, essa personificação, esse intuito persone, razão da pessoa, vem desses dois indivíduos, ou aquele que foi escolhido, ou aquele que foi adjudicado. Letra B do slide. Contrato de adesão. Amigos, o que era uma exceção, né? Olhando aqui para mim, o que era uma exceção na década de 80 se tornou uma regra. O contrato de adesão, ele é um contrato que foi pré-fabricado. E por essa razão, por ter sido pré-fabricado, ele precisa estar todo formatado e todo pronto. Então, quando a gente fala em contrato de adesão ou contrato adesivo, é aquele contrato que vem pronto, só isso. É o plano de saúde, é o contrato de conta corrente, é o aluguel, é o financiamento de carro, é o CDC, tudo já vem pronto ali. E a nós que queremos aderir a esse contrato, só nos resta o quê? Assina ou não assina. No contrato administrativo também é assim. A administração pública elabora esse contrato. Então, o que se costuma dizer? Conceito de contrato de adesão. Contrato pré-fabricado onde a liberdade do requerente, do aderente, perdão, se limita à aceitação. Mas o que nós temos que deixar claro também é o seguinte: o contrato de adesão no direito civil é uma coisa, mas no direito administrativo tem uma pequena alteração. A administração também elabora esse contrato, mas lembrem-se, o indivíduo não pode chegar na hora de celebrar o contrato e falar assim: ah, eu não concordo com isso, não vou celebrar. Porque esse mesmo contrato, ele já tinha acesso desde o momento da publicação do edital. Então, quando nós falamos em contrato de adesão dentro da administração pública, significa que eu não posso me furtar de celebrá-lo, a não ser que eu tenha uma boa justificativa. Ficou claro, então? Letra C. Mutabilidade versus pacta sunt servanda. Bom, o princípio do pacta, ele é um princípio muito antigo do direito civil, que em resumo, a tradução não literal significa que o contrato deve ser cumprido do jeito que foi celebrado. Então, lembre-se, bom, pelo menos da minha época, aqueles desenhos do Pica-Pau, os antigos, né, onde o Zé Curubu vinha lá com aquele contrato, o Pica-Pau assinava, e aí depois o Pica-Pau via que ele foi enganado, e pegava uma lupa, via aquelas letrinhas lá pequenininhas, fonte 1,5, e falava: caramba, eu fui enganado. Mas o princípio do pacta, ele era meio assim mesmo. Ó, celebrou o contrato, amigo, você tem que cumprir. Mas o problema é que a Constituição de 88 trouxe a ideia da finalidade social do contrato, do fim social. Ninguém celebra um contrato para ser enganado. Então o princípio do pacta, ele acaba perdendo um pouco sua força. Essa literalidade, tem que cumprir o que está escrito, né? E o princípio da mutabilidade, aí que contrasta ainda mais com o princípio do pacta. Porque a mutabilidade no contrato administrativo é uma regra. A administração pode alterar. Ela pode alterar a quantidade, em algumas situações a qualidade. Ela pode, inclusive, prorrogar o contrato. Então, nós temos aí uma diferença crucial entre o contrato privado e o contrato administrativo. Contrato privado, contrato civil, é pacta sunt servanda. Tem que fazer o que está escrito.
contrato administrativo é mutável, a administração pode alterar esse contrato. Ficou claro então? Voltemos então para o nosso slide, e lá no slide, a letra D fala sobre o formalismo que deve ser observado nos contratos. Gente, formalidade, no caso do contrato administrativo, nada mais é do que ele ser escrito, ser celebrado preferencialmente na sede do órgão onde está acontecendo a licitação, né? E aquela grande pergunta que cai demais em prova: existe contrato verbal no âmbito administrativo? Bom, vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeiramente, vamos utilizar a acepção do contrato verbal no direito civil. O contrato verbal no direito civil é contrato de lava-jato. Já deixaram o carro no lava-jato alguma vez? Chega lá, todo mundo feliz, sábado de manhã, coloca o carro no lava-jato. Você entrega a chave e vai para casa. Ou fica por ali no barzinho, tal, mercado, algum lugar perto, porque geralmente tem alguma coisa perto. E aí está ali lavando seu carro, você fica feliz. Você chegou lá 8, deu 9, deu 10, deu 11, você fala, pô, meu carro não está pronto. Aí você chega lá e fala, amigo, eu vim aqui pegar um Gol branco, eu vim aqui pegar um Uno branco. O senhor poderia me dizer se está pronto? Aí o cara fala, Gol branco? Não, não tem Gol preto, tem Gol prata, tem, mas Gol branco não tem. Não, eu deixei com um cara aqui que estava com uma camiseta azul. Camiseta azul? Mas o uniforme aqui é amarelo, ó, todo mundo é amarelo aí. Amigo, então cadê meu carro? Falou, não sei, a gente abre 8h30. Mas eu cheguei aqui às 8. Não. Então você não deixou com nenhum funcionário meu, que a gente abre 8h30. Aí você fala, ferrou, cara, e agora? Agora eu estou enrolado. Eu não tenho um recibo, eu não tenho o nome do cara, não tem nada. Foi um contrato verbal. Vocês estão entendendo? Então, por essa razão, é um negócio meio complicado o contrato verbal. Aí você vai ter que utilizar testemunha, filmagem, etc. Ok? Então lembre-se, no direito civil, o contrato verbal realmente é só verbalizado. Vozes, trato oral. Ok? Mas no contrato administrativo tem como isso acontecer? Gente, não existe contrato na administração pública de boca. Um contrato feito com fio de bigode. Tem que ter papel, tem que ter recibo, tem que ter nota. Estamos entendidos? Mas a pergunta aqui não é essa. A pergunta aqui é, existe contrato verbal no âmbito da administração pública? Sim. Ué, professor, você acabou... Não, calma, respira. Inspira, respira. Olha só. Existe contrato verbal no âmbito da administração. Mas que tipo de contrato é esse? Por que ele é chamado de verbal? Porque ele é menos formal. E esse contrato, ele tem um limite de valor. Ele é de no máximo R$4.000. Então são pequenos valores e pronto pagamento. Sabe aquele bem que você entregue, não tem desdobramento futuro? Não vai ter mais nada, não tem garantia, não tem nada? Isso é pago ali, às vezes no dinheiro, no cheque administrativo. Mas lembre-se, o contrato verbal no âmbito da administração não é o mesmo contrato verbal que nós temos no direito privado, no direito civil. Lá no direito civil é completamente verbalizado. Aqui nós sempre teremos papel. Existe contrato verbal na administração, mas nós sempre teremos papel. Então, o que é o contrato verbal no âmbito da administração pública? Pequeno valor, até R$4.000, e ser de pronto pagamento. Para a gente encerrar, então, esse tópico, vamos aqui no nosso slide. Cláusulas exorbitantes. Ex orbitar. O que significa isso? Cláusula exorbitante. Gente, vamos aqui falar um pouco de teoria, olhando para mim aqui. No direito civil, nós temos a igualdade como fator preponderante. Todo mundo tem que ser igual. No direito administrativo, a primeira coisa que se perde nos contratos administrativos é essa tal de igualdade, porque aqui é Estado. O Estado está acima, Estado imperatividade, Estado supremacia particular aqui embaixo. A cláusula exorbitante é a principal, as principais diferenças entre um contrato privado e um contrato público. Então, são as cláusulas exorbitantes que nós vemos aquelas diferenças. E é tão palpável que se torna uma coisa até absurda para alguns. Mas é legal, porque o poder público está no interesse de proteger o patrimônio público, o bem-estar coletivo, a continuidade dos serviços. Então, nós falamos em alteração unilateral, em rescisão unilateral, exigência de garantia, né? Todos esses detalhes. E isso nós veremos no próximo módulo. Mas lembrem-se, o que é cláusula exorbitante?
são as principais diferenças entre um contrato público e um contrato privado. Ok? Então, um abraço, até o módulo Cláusulas Exorbitantes.